Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos chegando para mais uma live, estamos chegando para mais um devocional. Seja muito bem-vindo. Começando mais uma semana. Como é que você tá? Como é que foi o final de semana? Foi bênção? Estamos chegando. Bora acordar, vamos acordar. Você que está ao vivo comigo, seja muito bem-vindo. Já aperta o like aí. Pega esse link e já compartilhe. Hoje nós chegamos a Efésios capítulo 6. Nós tínhamos lido da outra vez. Falamos um pouquinho a respeito da importância de nos fortalecermos no Senhor, né? Falamos necessariamente da armadura do Senhor, mas hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre isso, falar com você, compartilhar um pouquinho a respeito da armadura de Deus. Efésios capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 13. Efésios capítulo 6, versículo 13, a Bíblia diz o seguinte: por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Por esse motivo, por causa de qual motivo? Porque nos versículos anteriores, ele fala para nós que a nossa luta, que a nossa batalha, não é contra pessoas, não é contra seres humanos, mas sim contra principados, potestades, governos espirituais, espíritos malignos. Paulo mostra para nós que o mundo espiritual ele é regido por autoridades espirituais. E se nós queremos vencer, se nós queremos avançar como igreja, se nós queremos avançar como cristãos, avançar para onde? No nosso propósito, avançar na vontade de Deus, nós vamos encontrar resistências. E essas resistências não são pessoas. Falei com você sobre isso no último devocional, onde nós lemos Efésios 6. Se você não assistiu, assista, para que você possa ter clareza disso. Eu vou deixar para você aqui, vai aparecer para você aqui, aqui vai aparecer aqui para você, ó. E aí você assiste lá, porque é bênção. Mas vamos avançar aqui, eu não quero citar o que eu falei lá, mas Paulo deixa claro para nós que a nossa batalha, ela é espiritual. Aí ele vai dizer, então por esse motivo, pela sua batalha ser uma batalha espiritual, vista a armadura de Deus. Se a batalha é espiritual, e você é um ser espiritual, mas você está limitado ao seu corpo, você está limitado à sua carne, você precisa de algo superior. O diabo é espiritual, você é espiritual, eu sou espiritual, só que a nossa realidade, ela é limitada por causa de nossa humanidade, por causa do nosso corpo. Então, o diabo, ele tem um âmbito de governo, de visão, de autoridade muito maior do que nós, não pela sua posição, mas sim porque nós estamos limitados ao nosso corpo. Por isso Paulo diz o seguinte: vistam da armadura de Deus, ou seja, acesse o poder de Deus, porque Deus também é espírito. E Deus tem para nós armadura, ferramentas, posições espirituais para que nós possamos, de fato, enfrentar as nossas batalhas. Sabe, engano seu é você achar que você vai vencer as suas batalhas de formas naturais. E quando eu digo batalhas, eu digo enfrentamentos. Por exemplo, o diabo pode usar alguém para perturbar você, para incomodar você, para caluniar de você, para fofocar sobre você. Você não vai vencer essa batalha confrontando a pessoa.
Você não vai vencer a batalha brigando com a pessoa, você vai vencer a batalha vencendo o mal que está trabalhando por trás dessa pessoa. Mas para você fazer isso, é preciso ter a armadura de Deus. Vencemos batalhas naturais com coisas naturais, mas só vencemos batalhas espirituais com ferramentas espirituais, que Paulo chama aqui da armadura de Deus. E o que é a armadura de Deus? Primeira coisa que você precisa entender, que o propósito e o objetivo da armadura de Deus não é para você atacar o diabo. Porque nós não lutamos contra o diabo de forma direta. Porque o diabo não é o nosso adversário. O diabo, para nós, ele já está derrotado. A Bíblia ela deixa clara que o diabo já está derrotado. Então a nossa posição não é sobre enfrentar o diabo, destruir o diabo e destronar o diabo. Jesus já fez isso na cruz. A nossa posição é de resistir e de permanecer na vitória de Cristo. Então, quando o diabo se levanta contra a minha vida, a minha posição, o meu encargo, a minha obrigação não é derrubar o diabo, mas sim permanecer na minha vitória. Eu já sou mais do que vencedor. O diabo quer me tirar desse lugar. O diabo quer me afrontar para mudar a minha realidade, o meu entendimento, a minha mentalidade acerca daquilo que eu sou. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso permanecer. Por isso que o texto diz o seguinte, no versículo 13: para que possais resistir firmemente. Resistir não é atacar, não é derrotar, não é vencer. Você já venceu. Eu já venci, porque Cristo venceu por nós. Cristo é a nossa vitória. Nós precisamos apenas permanecer, resistir aos ataques do diabo. Entende isso? Consegue entender isso? Você não foi chamado para viver em luta contra o diabo. Você não foi chamado para enfrentar o diabo. Você foi chamado para permanecer, para resistir na vitória que foi entregada nas tuas mãos. Jesus já venceu o diabo. O diabo já é um derrotado. O diabo já foi destronado. O diabo só está esperando o seu julgamento, mas ele já está condenado. Por isso nós precisamos apenas resistir. E o texto é muito interessante, que ele diz o seguinte: permanecerdes inabaláveis, sem retroceder. Então a minha batalha espiritual é de resistência. O objetivo de eu entrar numa batalha espiritual contra o diabo ou uma ação maligna não é para atacá-lo, e sim para resistir, para permanecer firme naquilo que Cristo me estabeleceu. Por isso que a armadura de Deus não são sobre coisas, não são sobre ferramentas. Paulo usa uma alegoria aqui, usando uma armadura romana, mas não são coisas, é uma mentalidade. O diabo ele não vai atacar coisas. O objetivo do diabo é atacar a nossa mentalidade, porque se eu creio errado, eu terei resultados errados. Se a minha fé está errada, então eu sou presa fácil para o diabo. Mas se eu entendo quem eu sou, se eu entendo quem Cristo é, se eu entendo a minha identidade, se eu entendo a minha posição em Cristo, então eu permaneço, eu resisto. Esse é o objetivo da armadura de Deus. Por isso ele diz o seguinte: estáis portanto firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Ele fala da cintura, do cinto, mas o que ele está falando? Da verdade. E qual é a verdade? A verdade do Evangelho. A verdade da sua identidade. Isso precisa ser algo que está amarrado em você. Isso precisa ser algo que prende você. Você precisa estar agarrado na verdade da sua identidade e na verdade de Cristo. Quem é Cristo para você?
Quem é você em Cristo? Qual é a verdade que você está amarrado? Uma verdade religiosa? É uma verdade legalista? É uma verdade condicionada? Qual é a verdade? Se a sua verdade não for a verdade de Cristo Jesus, se a sua verdade não for a verdade da sua identidade em Cristo, você vai ser destruído pelo diabo. Você vai ser vencido pelo diabo. Você não vai conseguir permanecer. O mundo espiritual ele é regido por autoridade. E se você não está firmado em uma autoridade superior, que é a autoridade de Cristo, se essa não é a sua verdade, você vai ser derrotado. É sobre uma mentalidade. Quem é Cristo para você? O que representa Cristo na sua vida? Cristo é só uma religião? Cristo é só um manual de regras? Ou Cristo de fato mudou a sua posição espiritual? A sua condição espiritual? A sua natureza espiritual? Precisamos entender isso. Aí ele diz, vestindo a couraça da justiça. Essa couraça aqui é o peitoral. Está falando da armadura romana. Mas qual é o foco? A justiça. E o que é a justiça? A obra de Jesus. Existem dois tipos de justiça. A justiça causada pelas minhas boas obras ou a justiça causada pela obra de Jesus. Ou eu sou justificado por aquilo que eu faço, ou eu sou justificado pelo aquilo que Cristo fez. Se eu sou justificado, se eu confio naquilo que eu faço, na minha oração, no meu jejum, na minha luta contra o pecado, se eu confio nisso, não vou vencer batalhas espirituais, coisa alguma. Porque uma hora eu vou errar, e quando eu errar, o juízo virá. Porque viver baseado na sua justiça própria, nas suas próprias obras, é atrair condenação para a sua vida. O diabo sabe disso. Cristãos, crentes no mundo inteiro não entendem isso, mas o diabo entende. E se você viver sendo protegido pelas suas obras, vai atrair condenação para você. Vai atrair maldição para você. Mas se você estiver revestido da justiça de Cristo, aí você está protegido. Porque não é sobre você, é sobre o que Ele fez. É sobre a obra dele, é sobre a obediência dele. Não confie na sua obediência, confie na obediência de Cristo. Não confie na sua perfeição, confie na perfeição de Cristo. Essa é a couraça da justiça. Aí ele fala, versículo 15, né? Calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. O evangelho da paz, não é o evangelho da guerra, não é o evangelho do juízo, não é o evangelho da condenação, é o evangelho da paz. Romanos, nós já lemos, não sei se a gente já leu, mas Romanos vai deixar claro para nós, e 2 Coríntios também, 2 Coríntios na verdade, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, versículo 18, Paulo diz que Deus está em paz conosco porque Cristo, não tendo pecado, se fez pecado, levou o nosso pecado e com ele a ira de Deus. Deus está em paz. Só que será que é isso que sustenta a nossa vida? Calçados aqui, ele está falando de sustentação, de pisar firme. Pisar firme. Você está sustentado num Deus de paz, que a ira dele já foi sanada em Cristo, que as exigências da lei foram obedecidas por Cristo? Ou você vive debaixo de sustentado por um evangelho de condenação, de cobrança, de legalismo, de insuficiência, que você tem que isso, você aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Se você está calçado, sustentado
o evangelho de fazer, para então merecer, você vai ser presa fácil. Mas se você está sustentado pelo evangelho do Deus da paz, paz do quê? Deus em paz com você. Sabe aqueles crentes que sempre acham que Deus está com raiva deles? Estão com conflito com Deus todos os dias? São pessoas que não estão revestidas da armadura. Porque um dos itens da armadura é entender que Deus está em paz conosco. Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você precisa entender isso. Versículo 16, ele diz: embraçando sempre o escudo da fé, com quais podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno, do diabo. O diabo lançará setas, pensamentos, dúvidas, questionamentos, argumentos contra a sua vida. E a questão é: você tem fé estabelecida para repelir, para apagar essas setas? Agora, não é fé na fé, não é fé religiosa, é fé em uma pessoa, em Cristo. É fé na obra consumada de Jesus. É fé na revelação da sua identidade em Cristo. Não é fé positiva, não é fé, vai dar tudo certo. Não, Satanás, sai em nome de Jesus, eu sou vencedor. Não, irmão. Escudo fala de algo firme, algo que protege, algo pesado. Nossa fé precisa ser uma fé sólida. A nossa fé, ela não pode ser uma fé de menino. Ela precisa ser uma fé madura. E como que eu amadureço a minha fé? Romanos vai dizer que a fé vem por ouvir a pregação do evangelho a respeito de Cristo. A minha fé não é sobre mim mesmo. A minha fé não é sobre bom futuro. A minha fé é sobre Cristo. E somente Cristo me dá o poder de apagar, de tirar, de arrancar as setas malignas. Porque as setas virão. E o que vai permanecer, o que vai te fazer permanecer protegido é a fé, o escudo da fé. Usar igualmente o capacete da salvação. Capacete da salvação. Uau! Você tem clareza de que você é salvo? Você entende isso? Você se identifica como alguém salvo? Ou você está buscando a sua salvação? Se você está buscando a sua salvação, você está sem capacete. Você está sem armadura. O diabo vai conseguir resistir e destruir você. Você precisa ter clareza. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Não é eu estou buscando, ou não, ninguém sabe, só vamos saber naquele dia. Pelo amor de Deus. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Pronto, acabou. Se você já passou por esse processo, tenha clareza, tenha certeza. Eu sou salvo. Eu tenho a salvação. Não estou lutando, eu não estou conquistando. Não, já conquistei, sou salvo. Se você não tiver essa mentalidade. E aí por último ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí você pode dizer que a palavra de Deus é essa, mas também a palavra de Deus é aquilo que ele falou para você. Essa é a única, esse é o único ponto de ataque da armadura. Todos os demais são de defesas, mas esse aqui é de ataque. Você só pode atacar o diabo se você tiver na sua boca aquilo que Deus disse.
Se você não conhece a palavra, se você não medita nas escrituras, você não tem espada. Não é abrir o Salmo 91 e deixar ele aberto lá e a Bíblia vai lutar por você. Pelo amor de Deus. É sobre você ter na sua boca as palavras de Deus. É sobre você confessar o que Deus diz. É sobre você falar sobre o que Deus falou. Pare de falar sobre circunstâncias. Pare de falar sobre acontecimentos. Comece a falar sobre o que Deus disse. Porque se você falar sobre o que Deus diz, o inferno vai ter que recuar. A espada não é a Bíblia escrita. É a escritura revelada e transferida, manifestada pela sua boca. E aí, por último, ele fala aqui uma coisa aqui que as pessoas elas deixam passar. Ele fala no 18: orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade e humilde insistência. O que é orar no Espírito? Oração em línguas. Então ele começa falando da mentalidade, ele começa falando do entendimento e depois ele começa a falar a respeito daquilo que nós confessamos da nossa boca. Por quê? Porque Romanos diz que nós confessamos com a boca e cremos com o coração. O que é o coração? A mentalidade, é o entendimento. Então eu tenho o entendimento e eu confesso esse entendimento. Então eu tenho a verdade enraizada em mim, eu tenho a justiça de Cristo enraizada em mim, eu tenho o capacete da salvação, eu tenho o evangelho da paz, tudo isso é mentalidade. Mas eu tenho também a fé, que faz parte da minha mentalidade. Mas agora eu tenho a palavra de Deus e a oração em línguas como uma ferramenta de ataque e de fortalecimento. Então eu creio, me posiciono e falo, verbalizo. Se você é alguém que não libera palavras de fé, se você é alguém que não ora em línguas, você é uma presa fácil. Você precisa praticar, você precisa usar dessas ferramentas, porque se você não fizer isso, essa é a armadura de Deus. E aqui nós encerramos a nossa caminhada sobre o livro de Efésios. Assim que nós encerrarmos o livro de Romanos, nós vamos falar a respeito, ainda não sei se nós falaremos sobre fé ou se nós falaremos sobre as parábolas. Eu estou com esses dois assuntos para falar e assim que o Senhor nos dá uma clareza, eu vou comunicar para você aqui, tá bom? Vamos orar, vamos encerrar esse tempo. Feche os seus olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta manhã. Obrigado pela tua palavra revelada sobre as nossas vidas. É maravilhoso acordarmos todos os dias e saber que existe algo novo para nós. Existe uma unção nova, existe uma graça nova, novo nível. Isso é maravilhoso. Espírito Santo, que o Senhor possa manifestar da tua graça sobre as nossas vidas. Espírito Santo, que essa palavra que foi compartilhada agora possa encontrar espaço no coração dessas pessoas. Espírito Santo, que elas tenham uma mentalidade segundo a nova aliança, a mentalidade da verdade, da justiça, da paz,
da fé, da salvação, e que os lábios dela, que a boca dela, fale a respeito daquilo que o Senhor está falando, daquilo que o Senhor já falou. Espírito Santo, leve essa pessoa a orar. Leve essa pessoa a entender que ela precisa orar. Não apenas orar com suas palavras, mas orar intensamente, orando em línguas. É preciso, é necessário. Nós precisamos permanecer firmes diante de tantas circunstâncias que têm nos afrontado, diante de tantas coisas que têm nos atacado. Nós precisamos estar firmes, Pai. E sem a armadura, sem o posicionamento correto, não vamos conseguir. Mas que os teus filhos entendam isso nesta manhã. E eles revistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir, permanecer inabaláveis e sem retroceder. Porque a vitória é nossa. O diabo já está derrotado, já está condenado. Mas nós, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. E assim permaneceremos, resistiremos até o fim. Amém? É isso. Hoje estendeu pra caramba, né? Olha aí que coisa. Mas é isso aí, gente. Ó, sem enrolação. Compartilha esse link. Tenho certeza que tem muita coisa que eu falei aqui que você nunca ouviu, né? Ou que você não tinha clareza. E assim tem muita gente também que tá perdida aí. Pega esse link, manda para essa pessoa, compartilhe. Vamos abençoar a vida das pessoas e vamos fazer com que saiamos do nível infantil e começamos a avançar na fé. Esse é um tempo de maturidade. Deus abençoe você, compartilha, se inscreva no canal, curte e faz tudo que você sabe que você tem que fazer. É nóis, tamo junto e até amanhã. Paz.